Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Confira nesta edição: moradores de rua. Conheça a proposta para reintegrar esse perfil da população por meio de políticas de assistência e desenvolvimento social. Brincadeira de mau gosto. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa prevê mais rigor contra quem passa trotes a serviço de emergência, como o da Polícia Militar. Dignidade no transporte público. Proposta da CLDF quer obrigar a instalação de banheiros em todas as estações do metrô do DF. Eficiência energética. Iniciativa da CLDF pretende criar o programa DF Renovável, medida que amplia o uso de energia a partir de fontes sustentáveis. Uma parte da população não tem uma casa para morar, não tem convivência familiar e comunitária, não tem cidadania plena nem acesso aos serviços públicos básicos como escola, transporte e saúde. E o pior, não são notadas pela maioria da sociedade. Essas são as pessoas em situação de rua. Há uma comunidade que ela parece que não é vista, que é a comunidade de menos favorecida, que está em estado de vulnerabilidade, que estão nas ruas, que às vezes não tem onde morar, não tem onde comer. E esse pessoal é gente. Mas estar na rua não é uma situação definitiva. Para superar essa condição, um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa quer criar o programa Reintegra, uma política de assistência e desenvolvimento social para a população em situação de rua. A iniciativa é do deputado Daniel de Castro e tem o objetivo de reintegrar e promover a autonomia dessas pessoas. Pegar aquele que se sente à margem da sociedade e trazer para a sociedade essa pessoa se sentir cidadão. Como? O Estado dando oportunidade para essas pessoas em todos os níveis, né? O projeto prevê ações como acesso à política habitacional e à rede de ensino para crianças e adultos. Também quer promover a geração de empregos e renda. A proposta ainda quer garantir acesso universal a ações e serviços de saúde. O programa ele visa inserir essa pessoa em todas as suas nuances: habitacional, educacional, cuidado da saúde, porque ela vai estar ligada a uma comunidade onde o governo vai prestar toda essa assistência para ela. Para isso, o deputado defende uma ação articulada entre os vários órgãos do governo. O governo ele é um só. O governo ele tem seus braços divididos quando você pega a Secretaria de Ação Social, Justiça e Cidadania, do Trabalho, Desenvolvimento, Saúde, Educação, essa coisa toda. Mas aqui, enquanto ele tem uma secretaria que cuida da assistência, ele tem aqui a Secretaria de Trabalho que sabe onde gera emprego. Os empresários dessa cidade têm uma relação de necessidade que eles têm, que eles transmitem para a Secretaria de Trabalho, e você vai lá, você vai ver no banco de dados que tem um monte de emprego, de vaga que está lá disponível. Muitas vezes pela falta da pessoa capacitada para encaixar naquela vaga. Então nós queremos que esse programa pegue essas pessoas e encaixe elas numa qualificação nessa vaga, e ela já pode sair de uma situação de vulnerabilidade social, de desemprego, capacitada e encaixada numa vaga que o próprio Estado pode oportunizar para ela, imediatamente você dá dignidade outra vez para essa pessoa. Enquanto o Distrito Federal não tem uma política de assistência e desenvolvimento para pessoas em situação de rua, iniciativas como essa do Banho do Bem ajudam a amenizar a situação dessas pessoas. O Banho do Bem, ele é um ônibus adaptado, né? E a gente oferece o serviço de banho, roupa limpa, alimentação, kit de higiene. Tem o Sorriso do Bem, que a gente oferece o atendimento odontológico. Tem a Terapia do Bem, que a gente oferece algumas técnicas da medicina chinesa, né? Como auriculoterapia, acupuntura. Tem o Reiki, o pessoal trabalha com Reiki com a gente. Tem o Jorrei. Então, assim, é uma família muito grande. São diversas coisas que são oferecidas aos nossos assistidos na rodoviária. O programa atende a população em situação de rua todos os domingos na rodoviária do Plano Piloto. São distribuídas semanalmente cerca de 200 marmitas. Em média, em torno de 50 pessoas tomam banho no ônibus adaptado. Além disso, de 10 a 15 pessoas também recebem atendimento odontológico. A grande maioria da população que nós atendemos na rodoviária do Plano Piloto são pessoas que
fizeram o uso abusivo do álcool e de outras drogas, né? E infelizmente chegaram naquela situação. Os gastos com a manutenção do ônibus e do consultório móvel giram em torno de R$ 2.500 mensais, custeados exclusivamente com doações de voluntários. O nosso projeto ele não tem nenhum vínculo com as políticas públicas, não recebe nenhum apoio. Ele é totalmente mantido por voluntários, doadores, pessoas físicas mesmo. Uma pesquisa desenvolvida pelo GDF localizou quase 3.000 pessoas em situação de rua no Distrito Federal. A maioria, quase 25%, fica no plano piloto. Outras cidades, como São Sebastião, Ceilândia e Taguatinga, apresentam 38% dessa população. O deputado propõe ainda a integração do poder público e da sociedade civil como um primeiro passo para solucionar o problema. Eu acho isso até um erro do governo, em não olhar essas instituições com um outro olhar. O Estado faz isso através dos seus órgãos, mas o Estado precisaria estender isso com outras mãos. A gente chama aqui no direito a chamada longa manus. A mão estendida do Estado não pode estar só nos órgãos de Estado. Pode estar nas instituições, nas igrejas, instituições religiosas, instituições sociais. O governo pode ter com essas instituições parceria onde essas instituições consigam fazer o que o Estado não consegue. E essa integração de esforços por meio de uma política pública é a expectativa dos voluntários. Essas políticas públicas seriam excepcionais, né? Essenciais no apoio, assim, porque são muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, são muitas pessoas sofrendo pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. Assim, a gente não consegue, infelizmente, abraçar todos, né? Muita gente depende de um banho, de uma roupa limpa, de um calçado, de uma palavra amiga, de um acolhimento. Então, acho assim que juntos, acho que seria imprescindível. A gente teria a oportunidade de acolher mais pessoas e também tirá-las da rua, né, que é o nosso principal propósito. Polícia Militar, boa tarde. Qual sua emergência? Me ajuda, doido. Polícia Militar, boa tarde. Me ajuda, ô sem mãe adotado. Um trote desse até poderia ser engraçado se não fosse por um detalhe fundamental. Essa, entre aspas, brincadeira foi feita para a emergência da Polícia Militar. E aí, o que é risada de um lado pode ser choro e até risco de morte de outro. Este sargento disse que já recebeu ligação de mulher tentando denunciar a agressão do companheiro, mas que um trote atrasou o contato com a PM. A mulher liga e fala que está tentando muito tempo fazer um registro, porque o esposo está batendo nela, agredindo ela, e aí estava ligando, estava dando culpado. E aí, às vezes, é a ligação que eu estou. Há casos em que a Polícia Militar chega a deslocar carro e equipe pensando se tratar de um caso real de violência. Imagina a gente recebendo um trote, como recentemente aconteceu, da gente deslocar uma viatura para um determinado local, por uma notícia crime, suposta notícia crime, um suspeito de sequestro, e chega no local, não era nada. E se nesse mesmo instante essa viatura estivesse sendo empregada para atendimento de uma violência doméstica, por exemplo, ou de uma via de fato, a gente perderia o time, um indicador muito importante para a Polícia Militar, que é o nosso tempo-resposta. Tempo-resposta é o tempo medido desde a ligação até a chegada no local da ocorrência pela viatura. Só no ano passado, a PM recebeu 72 mil trotes. A grande maioria é de crianças, adolescentes e jovens que ligam no período de entrada ou saída da escola. E o pior horário aqui é o horário de segunda a sexta, de meio-dia, 5 horas da tarde e 8 horas da manhã. São os piores, mas a gente percebe que são crianças ligando, adolescentes, né? E às vezes ligam e não falam nada, né? E xinga a gente também, né? E quem pensa que está no anonimato atrás de um telefone está muito enganado. A Polícia Militar grava as ligações, registra os números e envia os casos de trote para a investigação da Polícia Civil. Um decreto do GDF prevê multa de cerca de R$ 4.000 para os titulares da linha telefônica da qual partiu o trote. Na hora da conversa a gente consegue identificar quando possível trote está acontecendo pelas respostas que o próprio cidadão dá. E aí ele é informado, olha, se a gente vai deslocar o recurso operacional, a viatura vai atender o senhor, mas se não for nada, a sua ligação está sendo gravada, nós temos o seu número
e se for trote, a gente vai passar para a devida investigação da Polícia Civil. E já aconteceu do cidadão desligar a ligação no momento que ele é informado, relembrado do decreto. Um projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Pedrosa e que também tem participação do deputado Wellington Luiz, pretende aumentar o rigor para quem comete esse tipo de infração. O PL 301 de 2023 inclui a penalidade a quem provocar de forma injustificada alarme, pânico ou tumulto, prevê uma multa de até 10 salários mínimos e penaliza o responsável legal em caso de conduta praticada por menor de idade. A gente precisa ser rigoroso, porque toda vez que você deixa de atender alguém que realmente está precisando, para atender a uma denúncia falsa, isso gera um prejuízo e até a morte de uma pessoa, seja no Corpo de Bombeiros, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Então, de fato, precisa disciplinar, o deputado Eduardo assim o fez, e agora precisava, né, aumentar, ou pelo menos disciplinar a questão da multa administrativa. E foi isso que nós fizemos. Então, motivado pela essa preocupação e pelos riscos que essa irresponsabilidade gera. E o Coronel Almeida transmitiu uma mensagem para quem ainda não tem consciência do grau de prejuízo que um suposto simples trote pode causar à sociedade e às famílias. Pensa você fazendo a gente empregar uma força policial, levar uma viatura, uma equipe de serviço para uma ação que ela é irreal, que ela não existe, e naquele momento que ela desloca para esse local, a gente tem uma vítima necessitando realmente da ação policial, que pode ser uma amiga sua, pode ser seu parente, pode ser até sua mãe, ou alguém que você conhece, que é importante na sua vida, e você deslocando a viatura para uma área que não existe nada. Vamos pensar junto com a gente, a Polícia Militar é uma força amiga, ela está junto com vocês e sempre estará junto com vocês. Parece mentira, mas não é. As estações do metrô do Distrito Federal não contam com banheiros públicos. Yohanan tem 55 anos, coordena uma ONG de assistencialismo e frequenta uma sinagoga em Taguatinga. Mais de uma vez no trajeto entre a cidade satélite e o plano piloto, precisou de um banheiro. Na verdade, é muito constrangedor quando a gente precisa de passar por uma necessidade, como eu passei hoje, né? E você não fica com receio de procurar um segurança, né, para usar o banheiro deles, que eu não sei se realmente é deles ou por alguma eventualidade tem algum banheiro para fornecer às pessoas, no meu caso, de necessidade que precisar. Eu, por exemplo, saí de Taguatinga aqui para o centro e eu vim de lá até aqui passando mal, porque eu não conseguia segurar muito o xixi e não tinha onde parar. Eu falei, eu vou parar onde? Vou ter que aguentar até lá. Fica difícil, muito. Maria, de 57 anos, é moradora do Gama e usa o metrô para trabalhar no plano piloto ou visitar a família em Águas Claras. Ela também já foi vítima da falta de banheiros nas estações. Eu acho muito ruim, porque muitas vezes a gente chega, né, vai vir diretamente para o metrô, mas a gente primeiro vai ter que ir lá embaixo na rodoviária para poder usar o banheiro. Sempre quando a gente precisa de usar aqui, nunca tem. É muito ruim. Muitas vezes a gente perde até o metrô em função de andar atrás de um banheiro, porque não tem. Entendeu? É bem complicado. E a senhora já esteve em uma estação que precisou usar o banheiro? Sim, já sim. Um dia eu passei muito mal mesmo. Aqui no metrô aí eu voltei, passei mal, cheguei até ânsia de vômito, cheguei acho que até desmaiar, porque quando eu acordei a SAMU estava me atendendo. Para acabar com esses constrangimentos, um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa quer obrigar o metrô a instalar banheiros públicos em todas as estações. De acordo com a proposta, os sanitários deverão ser adaptados para pessoas com deficiência e estar abertos durante todo o período de funcionamento do metrô. A proposta foi apresentada pelo deputado Roosevelt. Por mais estranho que pareça, um próprio funcionário do metrô do Distrito Federal nos procurou porque ele se sentia constrangido de receber pedidos de usuários, passageiros para utilizar o banheiro, e as estações de metrô do Distrito Federal não disponibilizam banheiros. Em nota, a administração do metrô informou que a inexistência de banheiro nas estações se justifica por questões de segurança e para atender um padrão nacional e internacional. O deputado contesta as justificativas da empresa. As questões de segurança, elas são resolvidas com segurança.
Um argumento de falta de segurança, que poderia propiciar uma falta de segurança, não pode justificar não trazer dignidade para as pessoas, que é o acesso ao banheiro. Isso é um padrão ruim, e acho que Brasília, como a capital do nosso país, nós temos que fazer padrões que vão, na verdade, influenciar o resto do país. Não é porque em alguns estados não tenham banheiro nas estações de metrô que o Distrito Federal vai ter. Esse argumento, infelizmente, o metrô foi infeliz de usar isso como argumento, né? Para efeito de comparação, o metrô de São Paulo, que é o maior do Brasil, tem banheiros públicos em pelo menos 36 estações. Em 12 delas, os sanitários funcionam 24 horas. Atualmente, cerca de 160 mil pessoas utilizam diariamente o metrô em Brasília. Mais da metade dos passageiros são mulheres. Caso o projeto de lei seja aprovado, o deputado espera dar dignidade aos usuários e garantir a saúde das pessoas que precisam utilizar o banheiro com frequência. Um percentual muito grande de usuários do metrô são idosos, mulheres, gestantes e pessoas que têm diversas patologias que necessitam, né, o uso de um banheiro de forma mais urgente. E a gente espera estar aprovando e levar esse benefício, que na verdade é levar dignidade à população do DF, que é o mínimo, ter a possibilidade de ter acesso a um banheiro público, né? Para os usuários, a aprovação da lei vai trazer benefícios para quem precisa de um banheiro na hora do aperto. Uma boa, né? É bom, seria muito bom. Porque suprir as necessidades das pessoas, né? De quem muito precisava. Se eu não preciso, eu não posso pensar só em mim, tem que pensar nos outros, principalmente nos idosos, né? Que são pessoas que precisam. Eu acho muito bom. Mesmo que não fizesse muitos banheiros, mas pelo menos 2 já ajudaria muito, né? Porque não tem nada de banheiro, não. A gente tem que se virar da pior forma possível, né? Tem que correr muitas vezes, se tiver precisando realmente muito no banheiro. É bem complicado, mas se tiver uma lei vai ser muito bom mesmo. Há pouco mais de um ano, os moradores desse prédio na Asa Sul fizeram uma escolha inteligente. Contrataram uma empresa para instalar 29 placas solares capazes de gerar energia suficiente para todas as áreas de uso comum, incluindo os elevadores. Com isso, a conta de luz, que passava de R$ 2.000, agora custa em média R$ 350, que é basicamente a tarifa de iluminação pública. Uma economia que foi para o bolso de quem paga. A ideia por trás da instalação do sistema foi justamente fazer um investimento agora que tivesse um retorno no longo prazo, né? E com isso nós evitamos o aumento da taxa de condomínio no ano passado, né? Porque essa redução pode ser distribuída aí entre todos os moradores, né? E é um sistema que tem uma vida útil prevista de 25 anos, e em 4 anos ele deve se pagar, então vamos ter aí mais de 20 anos de ganho para o condomínio. O uso de energia solar tem avançado no Distrito Federal. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, o DF registrou 2.892 unidades consumidoras com esse tipo de instalação em 2021. Em 2022, foram 6.611, um aumento de 120%. Mais de 90% dessas instalações são residenciais. Um investimento que gera economia a longo prazo, mas também traz ganhos ambientais. A gente vê que o sistema de monitoramento mostra que nós estamos economizando árvores, estamos economizando emissões de gases de efeito estufa. Então, é um ganho muito grande para nós e para o planeta. Atualmente, a Câmara Legislativa discute um projeto de lei que propõe a criação do programa DF Renovável. O texto prevê medidas para ampliação da eficiência energética e uso de energia a partir de fontes renováveis, conforme estabelece a política de mudança climática no âmbito do Distrito Federal.
O texto estabelece, por exemplo, que os equipamentos públicos que sirvam à estrutura administrativa do DF deverão priorizar esse tipo de fonte energética. E há também previsão de fonte de recursos para financiamento dos custos. A iniciativa da lei, em tramitação na Casa, é do deputado Hermeto. É um processo natural, é irreversível. Hoje nós precisamos de energias alternativas, de fontes alternativas. E esse projeto vem de encontro ao que a sociedade mais precisa. E também numa educação ambiental, de uma energia que a gente possa utilizar de uma forma correta. Mais do que incentivar o uso de energia sustentável com debates e projetos de lei, a Câmara Legislativa dá o exemplo. No teto do plenário ficam algumas das placas solares que produzem parte da energia que abastece a Casa Legislativa. A usina fotovoltaica da CLDF entrou em operação em 2021, com instalações no plenário e no auditório. Com um investimento de R$ 480 mil, ela atualmente gera 5% da energia consumida diariamente no prédio. São 189 painéis, num investimento que já gerou mais de R$ 160 mil em economia na conta de luz para os cofres públicos. A principal importância é o tratamento com desenvolvimento sustentável, né? A preocupação que a Câmara Legislativa tem, né, em ser uma Câmara verde, ou seja, aproveitar a energia solar e, obviamente, né, é uma percentagem baixa que a gente tem atualmente, mas nós queremos também ampliar essa usina fotovoltaica aí, né, para o nosso prédio administrativo. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.